Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia para Viver e hoje eu vou mostrar para vocês quais foram as minhas leituras nesses últimos meses, no caso nos meses de setembro e também de outubro. Eu estou aqui com a pilha de leituras que eu fiz nesse mês. No total são 7 leituras, sendo que uma foi no Kindle, né? E praticamente tudo já tem resenha aqui no canal. Eu acho que tem um aqui que eu não sei ainda se eu já publiquei, depende da data que esse vídeo de hoje for lançado lá no canal. Mas tem o que? São 4 romances, basicamente 4 romances, tem também 2 obras de não ficção e tem também um mangá. Aproveito também para pedir que, se você gosta desse tipo de conteúdo, para deixar uma curtida aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal. Isso faz com que esse vídeo seja encontrado por mais pessoas. E também te convido para visitar o Leia para Viver no Instagram. Se você seguir o Leia para Viver por lá, você pode ficar sabendo, né, dos conteúdos novos que eu estou preparando para o YouTube. Você pode ficar sabendo dos bastidores do canal. Vamos lá então para os livros. Começando com os títulos de ficção. Um dos livros que eu li nesses meses foi esse daqui, chamado O Outro, do escritor alemão Bernhard Schlink. Ele é muito famoso por um trabalho chamado O Leitor, que inclusive já teve até um filme, e eu não me lembro até se ele foi indicado ao Oscar ou ganhou o Oscar, mas foi um filme que fez muito sucesso, O Leitor. E eu nunca li, mas até o momento só li esse daqui mesmo, O Outro. E pelo que eu andei vendo, esse autor ele também já tem vários outros títulos publicados aqui no Brasil. E, bom, do que se trata esse livro aqui? Basicamente, é um livro assim bem rápido de ler, que conta a história de um homem que a esposa dele tinha acabado de falecer. Ela morreu de câncer. E ele estava lá, sabe, em luto, mas tentando meio que distrair a sua cabeça com as tarefas do dia a dia, com toda aquela sua rotina, né? Uma rotina muito bem estabelecida. Ele era uma pessoa muito prática, uma pessoa não gostava muito de ficar com muito sentimentalismo, digamos assim. E, bom, ele estava lá e tal, tentando viver a sua vida da melhor maneira possível, até que, num determinado momento, ele percebe que a sua esposa recebeu uma carta de um amante. A pessoa não sabia que ela tinha morrido. A pessoa não sabia que ela tinha morrido e mandou uma carta para ela. E o marido, bastante num misto, né, de curiosidade, com indignação, tenta descobrir quem é essa pessoa. Porque o jeito que essa pessoa fala, que esse outro fala da sua esposa, era como se aquela não fosse a mesma mulher que ele conviveu a vida inteira. Era uma mulher completamente diferente. E o livro ele trata muito dessa questão, desse marido tentando não apenas conhecer esse outro, mas também tentando descobrir quem de fato era a sua mulher. É um livro que eu achei assim incrível, incrível. Outro livro que eu li nesses últimos meses, se não me engano foi até no mês de setembro, foi esse daqui, chamado A Fórmula Preferida do Professor, que eu já falei bastante dele aqui no canal também. Então eu não vou me estender muito sobre do que se trata, mas é basicamente um livro que fala sobre a amizade de uma empregada e o seu filho com um certo professor. Um professor de matemática que tinha um problema muito sério de memória. Ele esquecia das coisas com muita facilidade por causa de um determinado acidente que ele sofreu há vários anos antes. E o livro ele fala muito sobre aquela relação de professor e aluno e da necessidade do ensino ser feito com bastante humildade e muito preocupado com a postura do aluno, com as necessidades de cada aluno em questão, sabe? É um livro que trabalha um pouco esse aspecto. E também é uma espécie de homenagem ao ofício do professor. Não necessariamente ao ofício apenas do professor de matemática, apesar de ser o tema central da obra. Mas serve, sabe, para qualquer tipo de professor, para qualquer tipo de professor mesmo, não tem não é limitado. O livro ele traz lições muito bonitas sobre essa atividade, sobre a importância dos professores. É um livraço, sabe? É um livro que é capaz de emocionar muita gente. E eu já tinha lido um outro trabalho da Yoko Ogawa, chamado Museu do Silêncio, que além desse aqui já ter resenha, o Museu do Silêncio também já tem uma resenha antiga.
Mas foi um livro que eu gostei muito e eu fiquei curioso para conhecer, mas acabou que eu conheci esse trabalho, mas acabou que o tempo foi passando e eu me esqueci disso. Até que eu recebi de uma inscrita aqui do canal, a Ana, que me mandou de presente esse livro. E aí logo depois eu comecei a leitura e gostei demais, gostei muito. Foi o primeiro livro do nosso projeto Japão para Viver, inclusive. E, bom, quem quiser conhecer mais detalhes, como eu falei, eu vou deixar aqui na descrição o link da resenha. Vale a pena conferir, porque esse livro aqui é muito bom mesmo. Mais uma leitura que eu fiz nesses últimos meses, na verdade uma leitura bem recente, foi uma das últimas que eu realizei, se chama A Invenção de Morel, do escritor argentino Adolfo Bioy Casares, que ficou muito famoso pela sua amizade. Ele ficou muito famoso pela amizade com Jorge Luis Borges e também como um ícone, né, uma referência do chamado realismo mágico, onde o próprio A Invenção de Morel se enquadra como um dos principais livros. E do que se trata essa obra? Esse livro é um livro que fala sobre um fugitivo venezuelano que estava procurando algum local para se esconder. E ele tinha uma grande mania de perseguição, sabe? Ele realmente achava que estava todo mundo atrás dele o tempo inteiro. E para ficar sossegado, ele descobre a existência de uma ilha muito misteriosa. Mas o seu objetivo é ir para essa ilha para lá ficar realmente completamente isolado do resto do planeta. E aí ele soube da existência dessa ilha e deu um jeito de ir para lá, para aquele local. Só que chegando lá, ele vê que aquela região, né, não é tão isolada, digamos assim. Porque acontecem algumas coisas muito estranhas. Primeiro que lá tem algumas construções abandonadas, que uma seria uma espécie de museu, tem também uma piscina e tem o que era uma igreja, uma capelinha. E aí ele vê que tem essas construções. E depois de um tempo ele vê que tem, assim, parece que de tempos em tempos surgem algumas pessoas por ali. Algumas pessoas, só que ele fica completamente escondido. E no decorrer da leitura você vai descobrindo o que de fato está acontecendo. E é uma coisa bastante surpreendente, porque o livro ele se mostra como uma coisa bastante... Eu não sei se a palavra correta é inovadora, mas eu acho que ele é diferente pelo fato de que eu, pelo menos, não me lembro de ter lido coisa parecida nos clássicos, pelo menos da literatura latino-americana. Eu acho que ele se destaca muito por isso. Além do próprio realismo mágico, que você consegue perceber algumas características. É um livro muito interessante mesmo. Eu recomendo muito a leitura. Mais uma leitura que eu fiz nesses últimos meses foi o Samurai do Shusaku Endo. Esse autor ele ficou muito conhecido, esse escritor japonês, ficou muito conhecido, especialmente aqui no Brasil, por causa de um outro livro seu, que se chama Silêncio, que inclusive teve um filme, tá? Um livro bem interessante que fala sobre a perseguição aos católicos no Japão. E bom, esse é um livro muito difícil, na verdade, eu explicar aqui para vocês rapidamente do que ele se trata. Na verdade é praticamente impossível, porque eu teria que explicar várias coisas do período histórico em que o Japão se encontra, onde foi ambientada essa história aqui, que é baseada num fato real. Então realmente fica complicado. Eu aconselho muito que vocês deem uma passadinha na resenha que eu fiz, que eu trago toda uma contextualização do que estava acontecendo. Mas eu vou tentar, assim, falar bem por alto. Basicamente nós temos uma aventura de um samurai e outros 3 samurais, mais um é o protagonista, desses 4 samurais, né, e um missionário franciscano muito ambicioso. Esses personagens todos foram convocados por uma missão muito grandiosa, que era fazer com que o Japão estabelecesse relações comerciais com a Nova Espanha, num território que atualmente seria o território do México, né? Não a Nova Espanha como um todo, mas as relações comerciais seriam estabelecidas com esse território do México. E o livro fala sobre isso, sobre essa aventura, tanto desse missionário, assim, indo num navio aos moldes dos navios europeus e tal, só que feito por japoneses, indo nesse navio tanto para a Nova Espanha quanto para a Europa, e também, principalmente, esses japoneses, que nunca se imaginaram numa situação dessas, sabe? Eles nunca se imaginaram cruzando oceanos, conhecendo outros continentes. O mundo deles era o mundo do Japão, e eles nunca se imaginaram saindo dali. E o livro trata muito disso, sobre esse contato com o diferente, sobre esse contato com outras culturas, com outros idiomas, com outras religiões. É um livro, especialmente a religião católica, né?
É um livro assim muito completo e é um romance histórico de altíssima qualidade, muito bom. Agora um livro de não ficção que eu li nesses últimos meses se chama As Últimas Testemunhas, Crianças na Segunda Guerra Mundial, da Svetlana Alexievich, escritora e jornalista, né, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2015. E ela ficou muito conhecida por outros trabalhos, como Vozes de Chernobyl, como O Fim do Homem Soviético, esse eu ainda não li, e como A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que eu sempre falo e realmente é o meu preferido de todos dela. E esse livro aqui, ela trata especificamente da questão da infância, né? A infância na Segunda Guerra, como é que foi a infância das crianças que sofreram por causa desse conflito, né? Desse conflito de enormes proporções. E o livro ele é basicamente composto por vários relatos de pessoas que eram crianças naquele período. Praticamente todo mundo aqui são pessoas da Ucrânia, pessoas da União Soviética, né? E especificamente da região que atualmente seria Bielorrússia. E é justamente o local onde a própria Svetlana nasceu. E aí vai contando bastante, sabe? Você tem vários relatos que vão mostrando como aquilo ali, sabe, criou diversos traumas naquelas crianças e como elas criaram várias memórias que sempre remetem à guerra. E é um livro que trata muito disso, tem relatos assim muito pesados de crianças que viram seus pais morrendo, crianças que se perderam, crianças que foram parar em orfanatos, crianças que viram bombardeios, crianças que foram para a guerra tanto como uma forma sabe, eles se perderam dos pais, não tinham mais para onde ir, foram para lá, como uma forma de sobrevivência mesmo. O livro tem vários relatos sobre isso. E eu gostei bastante. Não é o meu livro favorito da Svetlana, por um aspecto assim de que não tem muito da voz da Svetlana aqui, né? Ela não deixou um prefácio mais, sabe, um prefácio muito curto, um pós-fácio assim minúsculo. Eu senti falta da Svetlana falando sobre o processo de pesquisa. Mas salvo isso, é um livro muito interessante, muito enriquecedor para você conhecer mais sobre particularidades da Segunda Guerra Mundial. E mais um livro de não ficção que eu li nesses últimos meses foi o excelente Medicina dos Horrores, livro que eu recebi da editora Intrínseca e que eu gostei muito desse livro aqui. Além dessa edição super bonita, ó, que vocês podem ver que o corte está da cor preta, né? É uma edição super bonita, super caprichada. É um livro que eu gostei muito. Esse livro aqui, do que ele se trata? Já tem resenha aqui no canal também. Esse livro aqui ele fala sobre a história de um tal Joseph Lister, que foi um médico britânico que no século XIX começou a prestar atenção na questão dos micróbios e da importância de lidar com isso para salvar as pessoas no pós-operatório, porque morria muita gente por causa de problemas de falta de higiene. Muita gente morria por falta de higiene em cirurgias. O livro que ele trata tanto de uma biografia desse Joseph Lister, falando sobre sobre a infância dele, mas não tanto a infância, mas, por exemplo, o início da vida adulta, da influência da religião na sua vida e como depois ele acabou saindo um pouco disso e focando mais na ciência e a partir disso se tornou uma referência na medicina, um médico fundamental para a história da cirurgia. E fala tanto sobre a vida do Joseph Lister, quanto sobre a própria origem da medicina, né? Especificamente a medicina no período da Inglaterra da Era Vitoriana, no século XIX, e todos os problemas de falta de higiene, todos os problemas dos hospitais, que eram conhecidos como, se eu não me engano, agora eu não me lembro assim exatamente, mas acho que eram conhecidos como casas de morte, porque a partir do momento que você ia para um hospital, a possibilidade de você sair vivo dele era muito pequena. E vai falando sobre várias coisas, sabe? Tem várias curiosidades sobre como eram feitas as cirurgias antes da descoberta de qualquer tipo de anestesia, de como o procedimento precisava ser absurdamente rápido, de amputações, por exemplo. É um livro pesado, tá? É realmente um livro pesado em várias partes.
Mas, ao mesmo tempo, é uma leitura muito interessante mesmo. Te dá uma noção de como a medicina foi evoluindo, principalmente a partir do século XIX, como essa evolução foi fundamental para salvar um número incontável de pessoas. É um livro que realmente eu gostei muito de ler. É diferente, foi até diferente, eu nunca tinha lido nada assim sobre medicina, mas você não precisa ser médico nem nada, assim, não tem nada técnico aqui. É basicamente a história mesmo, escrito de uma forma bem acessível. Para finalizar o vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre uma leitura que eu fiz, que na verdade não foi um livro, mas sim um mangá. E esse daqui, O Último Voo das Borboletas, feito pela Kan Takahama, que é um mangá publicado pela editora Pipoca Nankin, e é um mangá que eu gostei bastante, sabe? Um mangá histórico, com uma temática histórica. Basicamente, do que se trata esse trabalho? É um mangá que fala sobre, que é ambientado no Japão do século XIX e fala sobre a prostituição naquele período, sobre o funcionamento dos bordéis, de como eles eram meio que baseados numa espécie de hierarquia, em que quase no topo ficavam, por exemplo, as taiyus, que eram as cortesãs de alta classe, que poderiam inclusive escolher os seus próprios clientes. E a protagonista dessa história é justamente uma taiyu, essa mulher aqui, que era uma mulher extremamente bonita, que escolhia, né, os seus próprios clientes, que tinha contato inclusive com estrangeiros. E aqui nós conhecemos um pouco da história dela, tanto da forma como ela lida com esses clientes em questão, quanto sobre um certo segredo seu, que interfere muito inclusive no seu jeito de ser, nas suas posturas, nas suas atitudes. Ela tem um segredo e todo o mangá meio que é baseado nesse mistério, e nós vamos conhecendo ao longo da leitura. E o porquê de certas atitudes dela, o porquê dela agir de algumas maneiras. E, bom, é um mangá muito interessante mesmo, especialmente para você conhecer mais detalhes da própria história japonesa, porque ele também fala, além da questão dos bordéis, ele também fala sobre a relação dos japoneses com os estrangeiros, né? Principalmente com os holandeses, que era a nação que os japoneses tinham mais contato naquela época. A história se passa em Nagasaki, que havia em Nagasaki uma ilha artificial que era onde basicamente ficavam quase todos os holandeses. Uma ilha artificial chamada Dejima. E, bom, é um mangá muito legal, uma edição muito bonita, muito caprichada, tem essa sobrecapa, uma edição muito caprichada da editora Pipoca Nankin, tem um pós-fácil da própria autora falando sobre o processo de pesquisa dela, tem também um glossário muito bem feito, que enriquece muito a sua leitura, feito pela própria tradutora do trabalho, que é a Drixada. E, bom, é um mangá assim que eu recomendo muito inclusive para quem nunca leu mangá. É em volume único, sabe, rapidinho de ler, um mangá histórico, eu acho que ele é uma excelente leitura para quem nunca leu mangá. Deixo aqui então para vocês essa sugestão de leitura. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde eu falo sobre as leituras que eu fiz no mês de setembro e também no mês de outubro. E eu aproveito também para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros vídeos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desses livros que eu falei aqui hoje, e aí basta você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. E eu também vou deixar aqui no início da descrição o link do Apoia-se, caso você tenha interesse em se tornar um colaborador do Leia para Viver. E também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também clica no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu algum dos livros ou esse mangá que eu falei aqui hoje, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br. Beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!